Bem-vindos de volta ao Mistérios Ocultos, o canal onde desvendamos os casos mais perturbadores e inexplicáveis que a humanidade já presenciou. Eu sou seu host e se você é novo por aqui, prepare-se para mergulhar nas profundezas mais sombrias dos crimes não resolvidos. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais aterrorizantes da história criminal europeia. Um caso que envolve espionagem internacional, identidades falsas, códigos secretos e uma morte que desafia qualquer explicação lógica. Esta é a história de uma mulher que viveu 8 vidas diferentes. Uma mulher que falava múltiplas línguas, carregava segredos mortais e desapareceu da face da terra sem deixar vestígios, até que seu corpo foi encontrado queimado em um vale isolado da Noruega. Vocês estão prestes a conhecer o caso que assombra investigadores há mais de 50 anos. Um mistério tão profundo e perturbador que, até hoje, com toda a nossa tecnologia moderna, não conseguimos desvendar. Quem era ela? Espiã letal da Guerra Fria? Assassina profissional? Ou vítima de uma conspiração internacional que vai muito além do que podemos imaginar? Este é o caso da mulher de Isdalen. E eu garanto que vocês nunca ouviram nada parecido. Mas antes de mergulharmos neste abismo de mistério e terror, se você gosta de casos como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos mistérios. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdo perturbador como este. E se este caso te arrepiar tanto quanto me arrepiou durante a pesquisa, deixe seu like no vídeo. Isso nos mostra que vocês querem mais mistérios como este. Agora, preparem-se. Desliguem as luzes, aumentem o volume e vamos juntos desvendar um dos casos mais sinistros que já cruzou as fronteiras entre realidade e pesadelo. Porque em Mistérios Ocultos, a verdade é sempre mais aterrorizante que a ficção. Vamos começar. Imagine encontrar um corpo queimado em um vale isolado, sem identidade, sem pistas, apenas códigos misteriosos e 8 identidades falsas. Este é o caso mais perturbador da história criminal da Noruega. 29 de novembro de 1970, Bergen, Noruega. Um homem caminha com seu cão em um vale rochoso e desolado chamado Isdalen. De repente, o animal começa a latir desesperadamente. O que ele descobriu mudaria tudo. Entre as pedras frias, parcialmente queimado e irreconhecível, estava o corpo de uma mulher. Mas esta não seria apenas mais uma morte misteriosa. Esta mulher carregava segredos que nos assombram até hoje. Quem era ela? Espiã internacional? Assassina profissional? Ou vítima de algo muito mais sinistro? Prepare-se para mergulhar no caso mais aterrorizante que você já ouviu. Este é o mistério da mulher de Isdalen. O professor universitário que fazia sua caminhada matinal jamais esqueceria o que viu naquele domingo gelado. Seu cão pastor alemão farejou algo que o fez latir com desespero. Algo que não deveria estar ali. O corpo estava estrategicamente posicionado entre as rochas, parcialmente queimado. As chamas haviam consumido o rosto, tornando a identificação impossível. Mas o mais perturbador estava por vir. A polícia chegou rapidamente e o que descobriram os deixou em estado de choque. Todas as etiquetas das roupas,
haviam sido cuidadosamente removidas. Todos os documentos destruídos. Não havia uma única pista sobre quem era essa mulher. Mas havia algo mais. Algo que transformou esta morte de misteriosa para absolutamente aterrorizante. Frascos de comprimidos vazios. Fenobarbital em quantidade suficiente para matar um cavalo. Ferimentos na cabeça que não combinavam com suicídio. E queimaduras que aconteceram depois da morte. O detetive Haugen, veterano de casos complexos, nunca havia visto algo assim. Isto não é acidental. Ele sussurrou para sua equipe. Alguém queria que ela desaparecesse para sempre. Aqui é onde a história se torna verdadeiramente sinistra. A investigação levou os detetives aos hotéis de Bergen e o que descobriram os fez questionar tudo o que sabiam sobre crime organizado. Uma mulher elegante havia se registrado no Hotel Neptune dias antes da descoberta do corpo. Mas não era apenas uma mulher. Era 8 mulheres diferentes. 8 identidades completamente falsas. 8 histórias elaboradas, 8 personalidades distintas, cada uma com documentos perfeitos, histórias convincentes e comportamentos únicos. A recepcionista do hotel ainda se lembra dela décadas depois. Ela era diferente, elegante, mas sempre nervosa. Falava alemão fluente, inglês perfeito e parecia estar sempre olhando por cima do ombro, como se alguém a estivesse seguindo. Mas o mais perturbador era o seu comportamento. Ela trocava de quarto constantemente, pagava tudo em dinheiro, nunca comia no restaurante do hotel e sempre usava óculos escuros, mesmo em ambientes internos. As câmeras de segurança da época capturaram apenas sua silhueta, nunca seu rosto, como se ela soubesse exatamente onde estavam posicionadas. Quem ensina alguém a ser tão cuidadosa? Tão profissional, tão letal? A investigação revelou algo que fez o sangue dos detetives congelar. Esta mulher não havia aparecido do nada. Ela tinha um rastro que percorria toda a Europa como uma sombra da morte. Nas semanas anteriores à sua morte, ela havia viajado extensivamente. Oslo, Paris, Bruxelas, Berlim, sempre com identidades diferentes, sempre um passo à frente das autoridades. Em cada cidade, o mesmo padrão: hotéis caros, roupas elegantes compradas e imediatamente descartadas, conversas suspeitas com homens misteriosos em cafés escuros. Testemunhas relataram encontros estranhos. Uma vendedora em Bergen lembra: ela comprou roupas caríssimas e depois as trocou por outras mais simples. Quando perguntei por quê, ela apenas sorriu e disse: às vezes precisamos nos reinventar completamente. Que tipo de vida exige tantas reinvenções? Que tipo de trabalho demanda identidades múltiplas e paranoia constante? Mas o mais aterrorizante estava nos detalhes. Análises modernas do cabelo revelaram que ela havia estado em pelo menos 6 países diferentes nas últimas semanas de vida. Isótopos no cabelo não mentem. Esta mulher era uma viajante profissional. E viajantes profissionais naquela época tinham apenas uma profissão possível. Quando os investigadores vasculharam seus pertences, encontraram algo que os fez questionar tudo sobre este caso. Códigos. Códigos complexos escritos à mão em pedaços de papel, cuidadosamente escondidos. Não eram rabiscos aleatórios de uma pessoa perturbada. Eram códigos sofisticados, sistemáticos, profissionais. Alguém havia ensinado esta mulher técnicas avançadas de criptografia. O professor de criptografia da Universidade de Bergen, chamado para analisar os códigos, ficou visivelmente abalado. Estes códigos são militares. Técnicas que só eram ensinadas em academias de inteligência. Quem era esta mulher?
Mais de 50 anos depois, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda não conseguimos decifrar completamente suas mensagens. O que ela estava tentando comunicar? Para quem? E por que era tão importante que morresse com ela? Mas havia mais. Muito mais. Em 2016, arquivos classificados foram finalmente liberados. Documentos que revelaram operações de inteligência ativas na região durante exatamente o período de sua morte. Coincidência? Impossível. Bergen era um porto estratégico da OTAN. A Guerra Fria estava no auge, espiões de várias nações operavam na sombra. E esta mulher sabia demais sobre tudo isso. Um ex-agente de inteligência que só concordou em falar sob condição de anonimato revelou detalhes que mudarão sua percepção sobre este caso para sempre. Ela não era apenas uma espiã, ele sussurrou durante nossa entrevista. Ela era algo muito mais perigoso. Era uma eliminadora profissional que sabia demais. As evidências apoiam esta teoria aterrorizante. Conhecimento de técnicas de contravigilância, habilidade para criar identidades falsas perfeitas, recursos financeiros abundantes sem fonte conhecida. Mas o mais perturbador, ela havia sido vista em cafés escuros de Berlim Oriental, conversando com homens que mais tarde foram identificados como agentes da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. O que eles discutiam? Que tipo de trabalho uma mulher misteriosa faria para a organização mais temida da Guerra Fria? A resposta pode estar em algo que os investigadores encontraram em seu quarto de hotel. Uma lista. Uma lista com nomes, endereços e fotografias de pessoas em vários países europeus. Pessoas que, coincidentemente, morreram em circunstâncias misteriosas nos meses seguintes à sua própria morte. Ela era a caçadora que se tornou caça? Ou algo ainda mais sinistro estava acontecendo? Suas últimas semanas de vida pintam o retrato de uma mulher aterrorizada. Testemunhas relatam comportamento cada vez mais errático. Mudanças constantes de hotel. Telefonemas sussurrados em línguas diferentes. A camareira do último hotel onde se hospedou fez uma descoberta que ainda a assombra. Encontrei anotações escritas à mão debaixo da cama. Palavras em alemão que pareciam coordenadas. E uma frase repetida várias vezes. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. Quem sabia? O que sabiam? E por que isso a aterrorizava tanto? Análises psicológicas modernas sugerem duas possibilidades igualmente perturbadoras. Primeira, ela sofria de paranoia extrema, possivelmente causada por anos de trabalho de inteligência. Segunda, sua paranoia era completamente justificada, porque alguém realmente a estava caçando. A evidência mais chocante veio de uma descoberta recente. Registros telefônicos da época, finalmente desclassificados, mostram que ela fez uma ligação na noite anterior à sua morte. Uma ligação para um número em Berlim Oriental. A ligação durou exatos 3 minutos, o suficiente para transmitir uma mensagem, ou para receber uma ordem de execução. O que foi dito nessa ligação? Quem estava do outro lado da linha? E por que, menos de 12 horas depois, ela estava morta? Agora chegamos à parte mais perturbadora de toda esta história. A morte em si desafia qualquer explicação lógica. O laudo oficial cita intoxicação por fenobarbital como causa da morte, suicídio aparente. Mas os detalhes não fazem sentido, nunca fizeram sentido. Primeiro, a quantidade de fenobarbital encontrada em seu sistema era suficiente para matar 3 pessoas.
impossível de ser ingerida acidentalmente, mas também impossível de ser tomada voluntariamente. O gosto é insuportável em doses letais. Segundo, os ferimentos na cabeça, contusões que sugerem luta, marcas que não combinam com queda acidental ou automutilação. Terceiro, as queimaduras post-mortem. Alguém tentou destruir evidências após a morte, mas fez um trabalho incompleto, propositalmente incompleto. O médico legista original, agora aposentado, finalmente quebrou seu silêncio em uma entrevista exclusiva. Sempre soube que não foi suicídio. As evidências apontavam para homicídio desde o primeiro dia, mas recebemos ordens para classificar como morte por causas indeterminadas. Ordens de quem? Por que encobrir um assassinato? E quem tinha poder suficiente para silenciar uma investigação policial? A resposta pode estar em algo que descobrimos recentemente. Na mesma semana de sua morte, 3 outros agentes de inteligência morreram em circunstâncias similares em diferentes países europeus. Uma coincidência impossível ou uma operação de limpeza sistemática. Mais de 50 anos se passaram. Tecnologias avançaram. Arquivos foram desclassificados. Testemunhas finalmente falaram. Mas a mulher de Isdalen permanece um enigma que desafia todas as explicações. Em 2016, a polícia norueguesa reabriu oficialmente o caso. Novas técnicas forenses, análise de DNA, reconstrução facial digital. Tudo foi tentado, nada funcionou. Ela permanece como chegou, uma sombra sem nome, sem passado, sem identidade real. Apenas códigos não decifrados e perguntas sem resposta. Mas talvez o mais perturbador seja o padrão que descobrimos. Casos similares em outros países. Mulheres misteriosas encontradas mortas em circunstâncias inexplicáveis, sempre com identidades falsas, sempre com códigos, sempre sem respostas. Quantas mulheres de Isdalen existem? Quantos segredos da Guerra Fria estão enterrados com elas? O cemitério de Bergen guarda seu túmulo simples. A inscrição diz apenas: Mulher desconhecida, 1970. Flores são deixadas regularmente por pessoas que nunca a conheceram, mas que foram tocadas por seu mistério. Quem era ela? Nunca saberemos. Mas uma coisa é certa: alguns segredos são tão perigosos que matam para protegê-los. E algumas verdades são tão terríveis que preferimos nunca descobri-las. A mulher de Isdalen nos ensina que, mesmo na era moderna, é possível desaparecer completamente, exceto por uma manhã fria de novembro, quando a morte revelou apenas o suficiente para nos aterrorizar para sempre. Se você tem informações sobre este caso, a polícia norueguesa ainda aceita dicas, mas cuidado, alguns mistérios são perigosos demais para serem resolvidos. E este pode ser um deles.